Trazer aqui um convidado, gente. O Luciano Alves, que é um super constelador. Então, primeiro a minha introdução. Meu nome é Carol Graber, eu sou numeróloga. A numerologia, ela traz o seu propósito de vida, ela traz a sua missão. Através dos seus números, a gente consegue ver aquilo que você veio fazer nessa vida. E eu gosto muito, né, de todas as técnicas porque elas se complementam, não é uma só. Então, todas as técnicas elas vão falar sobre você. E isso traz uma compreensão, né, enorme sobre quem você é, sobre aquilo que você veio fazer, sobre o que para você é mais difícil. Então, estamos aguardando o Luciano chegar. Esse trânsito de São Paulo, ele é uma loucura. Por mais que a gente se planeje, às vezes ele sai do nosso controle. Então, eu vou começar aqui dando para vocês uma introdução e falando um pouquinho da visão de pai e de mãe da numerologia. Tá? Porque o que acontece, gente? Eu acho que mais da metade do meu mapa, dos mapas que eu atendo, eu falo de pai e mãe. Tem um número na numerologia que representa o pai, que é o número 1. E tem o outro número, que é o número 2, que é o número da mãe. Pai e mãe não precisa nem falar. São fundamentais, são essenciais para qualquer ser humano, para qualquer pessoa. E o Luciano daqui a pouco vai falar exatamente sobre isso. Mas a numerologia, ela traz que quando a pessoa, a criança, tem esses números fortes no mapa, em algumas posições específicas, tá? Isso é super importante. Aquela figura, né, o pai ou a mãe, vai ter uma importância maior ainda no convívio, no exemplo, naquilo que a criança observa, então como, né, que a criança vê o pai e a mãe agindo como um casal. E essa compreensão que faz muito que eu indique demais constelação familiar dentro dos meus atendimentos. Então, para muitas e muitas pessoas, eu sempre trago isso. E o Luciano, ele tem uma bagagem, gente, super, super extensa. Ele é formado em psicologia, né? Ele é um neuropsicólogo. Ele tem uma especialização em terapias sistêmicas familiar. Terapia sistêmica familiar. Ele é master coach. Ele é um fundador de um método que chama PSPI, que daqui a pouco ele também vai contar aqui. E ele é um super estudioso, ele é um pesquisador. E quando acabei de ver ele chegando aqui, já passou pelo vidro. Quando eu abri o mapa do Luciano, gente, ontem à noite, eu quase caí para trás. Porque o Luciano, ele tem números que traduzem muito aquilo que ele faz, quem ele é, um alinhamento muito grande com a missão dele, com o propósito dele. Vamos esperar ele chegar aqui. Cadê você, Luciano? Venha, Luciano. Temos muito que conversar aqui, muito sobre pai, sobre mãe. Então eu vou começar falando dos números dele, gente. O Luciano, ele tem um grande legado para entregar nessa vida. O legado dele começou com 41 anos e vai até o final. Então, você tem muita coisa para deixar para a humanidade, viu? Outra coisa, o Luciano, ele tem na alma dele o número 22, gente. O 22, ele é um número dos mestres, daqueles que vieram ensinar, daqueles que vieram compartilhar o conhecimento. Bom dia, Luciano, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia, gente linda. Um prazer ter você aqui, viu? Uma felicidade muito grande. Prazer meu, desculpe o atraso, mas estamos aqui. Eu já fiz toda essa apresentação. Foi? Tá? Eu nem ouvi, tá? Então, mas tá tudo bem. Vai ser surpresa. E eu tô falando aqui dos seus números, porque não dá para sentar aqui sem falar do número, né? Então, você tem uma missão de trazer equilíbrio emocional para as pessoas. Você sabia disso? Não Seus sabia. números traduzem isso? Não. E você veio ensinar, você veio transmitir conhecimento. Quanto mais você ensina os outros, mais você prospera, mais você conquista e mais a sua vida flui. E você tem o número 1 no teu mapa muito forte, que é o número da liderança. Então você veio inspirar pessoas, você tem uma personalidade muito forte. E faz isso muito através de trazer essa segurança emocional para as pessoas. E quando eu vi isso, eu falei, pronto. É só numerologia sendo, né? Então, instintivamente, eu estou seguindo a profissão correta, né? Exatamente. Então não tá tem lindo. dúvida, não Maravilha. tem dúvida. E o seu legado aqui tem muito a ver com o seu profissional, né? Que é algo que você deixa, que você aí já tem um legado, né? O seu instituto é isso. Então, queria que você contasse um pouco de você, fala da sua profissão, fala o que você faz, e depois a gente vai entrar na figura do pai e da mãe. Ei, que lindo. Essa é a parte mais gostosa de falar, né? Sobre esse campo de da perspectiva sistêmica, né? Eu sou o Luciano, pai da Luciana, filho do Djalma e da Eliana, e
É um prazer muito grande poder estar nesse processo de crescimento, de evolução e poder compartilhar um pouco daquilo que a gente vem aprendendo durante uma jornada, né? Porque a vida é uma jornada incrível de possibilidades, onde a gente vai acertando, errando e trazendo processos de descobertas, digamos assim, né? Eu atuo como neuropsicólogo e dentro dessa área eu tenho um instituto, que é o Instituto Luciano Alves, onde a gente faz formações de coaching, PNL, hipnose ericksoniana e minha paixão, que são as constelações familiares, né? E atuo também como psicólogo, né? Clínico nessa área. Então é isso, basicamente é isso. E Perfeito. E o que eu queria trazer aqui nesse dia de hoje é a ligação da figura do pai e da mãe, tá? Porque na numerologia a gente fala muito disso. Pai e mãe sempre são importantes, mas tem o número do pai, que é o número 1, o número da mãe, que é o número 2, né? Da criança, que é o número 3. Para todas as crianças isso é fundamental, mas quando aparece no mapa, ele vai falar pra gente que aquela figura vai ser mais importante ainda na formação daquele indivíduo, tá? E eu vou falar aqui na visão da numerologia o que é, e depois eu vou te perguntar, né, o que a constelação fala sobre essas figuras. Então, o pai, ele é o número 1, ele é o número do líder, da coragem, da força. Ele é aquele que vai amparar a criança e jogar para o mundo. Fazer com que essa criança, né, desbrave, viva, tenha coragem e seja independente. Então, me fala agora o que a constelação fala, né? Sobre essa figura do pai. Qual que é a importância dele? Qual que é o papel da função pai? Como tudo na natureza humana, a gente tem aspectos e esses aspectos falam muito da forma como cada uma dessas partes, que são opostas às vezes, mas são complementares. A gente está falando de uma força que começa com um aspecto biológico, que é o espermatozoide, que tem uma carga elétrica positiva e que estabelece o campo de ir na direção do mundo, né? Por isso, essa correlação do com a função pai e o biológico pai, que são duas coisas diferentes, né? Como biológico, a gente está falando do aspecto celular espermatozoide, por exemplo, né? Que tem um pulso de ir na direção do óvulo, que é secundário, vem depois, que é passivo, né? E traz essa capacidade de penetrar, né? Ir para o núcleo da vida, fundar um núcleo da vida. E dentro desse movimento, a gente fala como função pai também, esse aspecto incrível que o pai tem de nos conduzir para o mundo, de nos mostrar o mundo, de trazer essa perspectiva única de dizer, olha, aquele lugar ali é um bom lugar para investir. Aquele lugar ali é ótimo, eu vou te levar para conhecer, eu vou proteger você no mundo lá fora, né? Muitas pessoas que não conseguem estabelecer um movimento de ter essa vinculação afetiva com o pai, elas podem desenvolver, por exemplo, vícios como alcoolismo, tabagismo, adicção, jogos de azar, jogos de internet. Elas podem ter dificuldades com regras, limites, leis. São pessoas que têm esses comportamentos e, de alguma forma, estão desalinhadas emocionalmente com a figura do pai. Né? Ou porque é o pai é a mãe do pai, ou o pai do pai, ou porque está casado com a mãe, enfim, é um jogo emocional inconsciente que a gente se coloca a serviço do sistema, né? Pai e mãe, para tentar resolver algo. E essa figura é incrível porque quando você consegue estabelecer esse aspecto emocional alinhado dentro de você, você traz essa força essencial para que você possa empreender, para que você possa olhar para o futuro com muita assertividade, né? Quando eu não tenho essa força alinhada, geralmente eu vou ter dificuldade de empreender, de fluir num negócio, por exemplo. Você sabe que a numerologia, ela fala que a falta dessa função pai, ela vai causar não merecimento, sensação de não capacidade e uma dificuldade em lidar com o dinheiro, com a conquista na vida. Então, pessoas que podem aí ser muito frustradas exatamente porque não tiveram essa figura impulsionando nela para trás. E me fala uma coisa, se a pessoa perde o pai muito cedo, ou se o pai é ausente, tem alguém que pode substituir essa função pai? A natureza humana, dentro do aspecto biológico, vai fazer com que a gente sempre substitua a ausência do biológico, né, daquele pai que está dentro de cada um de nós, porque esse é insubstituível. Isso traz uma perspectiva de poder falar que eu tenho um pai biológico e posso ter pais, digamos assim, que vão, de alguma forma, substituir essa função
como função, não como biológica, né? Porque esse biológico é único. Como função, sim, ele pode se desdobrar numa adoção, no avô, no irmão mais velho. Ele vai olhar sempre em busca dessa substituição para substituir. Mas é engraçado, né? Mesmo que a gente faça essa substituição e que essa parte do sistema seja, de alguma forma, substituída, vai gerar uma dinâmica muitas vezes. Né? Por quê? Porque a figura biológica não cresceu comigo. E essa imagem é muito forte, né? Por mais que a gente tenha um amor de um outro homem, por exemplo, né? Que substitua essa figura pai. Então, com certeza, pela estatística, digamos assim, da natureza humana, a gente vai estabelecer esse movimento de, sim, substituir. Isso é uma forma de sobrevivência, inclusive, de crescimento, mas muitas vezes vamos desenvolver dinâmicas em relação ao processo da ausência desse pai biológico. A numerologia fala exatamente isso, né? Que vem alguém para trazer essa função, pode até ser um técnico dentro de um esporte, às vezes, que vai dar essa força para aquela criança. Um guia espiritual. Isso, exatamente. Qualquer coisa vai substituir. E se isso não acontece, essa pessoa ela pode buscar dentro do relacionamento dela no futuro essa função, esse pai, esse protetor que ela não teve. Faz sentido isso? Total. A gente tem essa capacidade de transferir. É um espelhamento quando a gente olha para o outro, né? Uma mulher que teve uma ausência de pai, ela pode buscar no teu companheiro essa imagem, essa figura essencial, que é o pai que ela não teve. E é engraçado porque um pai não beija na boca de uma filha. Tá. Né? Uma filha não beija na boca de um pai. Consequentemente, isso traz um nível de afastamento da relação homem-mulher. Ao invés deles estarem mais próximos do lugar de homem e mulher, eles não conseguem se ver. Eles vão se ver pela perspectiva daquilo que foi uma necessidade básica lá de trás, de 0 a 7 anos, principalmente, que essa menina não teve, que foi a figura do pai, e essa necessidade dela é tão grande que ela vai projetar no companheiro a imagem do pai, e não vai ver o homem. Consequentemente, a tendência é que aquela relação vá esfriando sexualmente, afetivamente, e tendo outras perspectivas, inclusive separações. Você falou dessa questão dos 0 a 7 anos, é muito curioso porque a numerologia ela fala que de 0 a 7 anos a criança ela absorve os números dos pais, 100%. Então, por exemplo, eu sou mãe, eu tenho número 1, meu filho tem o número 1, essa vibração ele vai puxar muito de mim. Se eu tenho 7, ele vai absorver aquilo. Se eu estou no positivo, ele vai captar aquilo positivamente. Se eu estou no negativo, isso também vem com essa carga, né? Pelo exemplo. Então, essa idade é super importante, né, para a formação dessas crianças. O que a constelação fala sobre esse período? Essa é a fase que a criança está no núcleo emocional da mãe. Tanto menino quanto menina, 0 a 7 anos. A gente fala de 4 fases essenciais, importantíssimas, que falam muito da forma como a gente se comunica com o mundo e como a gente se relaciona. A gente está falando da qualidade de como foi a sua concepção. A primeira parte do sistema, né? De como que esses pais estavam emocionalmente a nível de consciência daquele ato profundo chamado concepção. Depois a gente passa a compreender quais foram as dinâmicas e conflitos e processos que aconteceram na gestação, né, que é a segunda fase, né, como é que foi a sua gestação, a qualidade da sua gestação. Depois a gente fala do nascimento, como que você nasceu. Você nasceu de fórceps, você nasceu de parto natural, foi cesárea, e todos esses movimentos vão gerando um processo de camadas de informações, que muitas vezes são traumas, que muitas vezes são a ausência da nutrição essencial mesmo, da afetividade, da presença de uma mãe e de um pai na vida de uma criança e, consequentemente, o que a gente chama de primeira infância, onde a criança vai passar pelo processo de socialização primária, né, e vai estabelecer um movimento de descobrir o mundo. Mas ela está no núcleo da mãe. De 0 a 7 anos. De 7 a 14 anos, ela passa para a segunda infância, onde menino e menina vai para o núcleo afetivo do pai, né? E de 14 a 21 anos ela vai essencialmente para o mundo, ou seja, ela pega os aspectos da afetividade do que ela aprendeu no núcleo da mãe, depois no núcleo do pai, e vai para o mundo de 14 a 21 anos, né? Nessa perspectiva. Então perceba que, independente do gênero, do sexo, né, que a gente está estabelecendo aqui, a criança ela passa por fases essenciais.
Ela já passa 9 meses na barriga da mamãe, depois passa 7 anos, especificamente, nesse núcleo afetivo da mamãe, passa para a função pai, como campo de expressão, e esse pai vai preparar essa criança para o mundo, para estabelecer um movimento de descobrir o que tem lá fora, né? Tá. Que a mãe tem uma tendência, né? Ela vai dizer assim, é meu filho, não vai no mundo não, que o mundo é perigoso, né? E aí, vamos falar sobre a mãe agora, falamos do pai. E esse campo é incrível, porque é opostos, mas complementares, esse é incrível, sim, né? Sim. A gente fecha lá no 3 daqui a pouco. Então, o 2 da numerologia, que é o número da mãe, a mãe tem essa função do cuidado, ela é generosa, ela acolhe, ela abraça, né? Ela tem isso de renunciar, de olhar pelo outro. Então, essa figura, né, que tem uma calma, que tem essa doçura. E esse é o papel da mãe. Agora, quando isso vai para o negativo, né, isso pode ser uma dependência também. Então, aquela criança que pode precisar sempre de alguém, ou a vida futura dela, isso pode afetar relacionamento, dependendo como foi a mãe, né? Porque se ela teve uma mãe que não tinha paciência, que não abraçava, que não dava esse carinho, isso vai ter uma influência gigantesca na vida adulta dela. Então, fala sobre o papel mãe. O que é o papel? O que é o ideal, né? As mães aqui que estão ouvindo a gente, como é que tem que ser com os filhos? Olha, o que mais eu ouço na minha vida são mães falando assim, eu errei, eu não fiz o certo, eu deveria ter feito dessa forma, eu deixei de fazer isso. Bom, mas a constelação é tipo isso, né? É tipo isso. É mãe e pai, tá tudo ali. É um conflito geral, né? Mas assim, eu quero dizer para você, mãe, que não existem mães perfeitas, porque não tivemos pais perfeitos. Consequentemente, não vamos conseguir estabelecer um movimento de ser diferente às vezes, né? E essa ausência, porque para uma mãe, Carol, esse aspecto é incrível, né? Você é mãe de 3 filhos, né? Sim. E isso, você sabe, cada filho tem uma essência, uma qualidade diferente, né? Imagina a mãe de 1 filho, depois de 2 filhos, depois de 3 filhos, né? Tipo assim, muita informação para lidar. E a gente acaba estabelecendo um processo de, muitas vezes, não estar num processo de atual emocional ok, né, alinhado, são muitas expectativas, ansiedades, frustrações, medos, inseguranças, isso vai mexendo com todo o metabolismo interno da gente, né, e a gente vai mexendo com aspectos neuronais, hormonais, e que vai trazendo uma série de disfunções e vai alterando a minha emoção por conta da minha própria história, porque a constelação fala da memória celular. Ela traz essa perspectiva de que a minha história está inserida como se fosse uma gravação, né, nas minhas células. Isso é filogenia, isso é ontogenia, isso é epigenética, que é a palavra mais moderna hoje para falar um pouco sobre biologia. E essa perspectiva é incrível porque ela mostra que existe uma história inserida na minha célula e que traz a memória do que é ser feminino. Né? Qual é a qualidade desse feminino? Como foi essa qualidade de relação com esse feminino? Esse feminino foi saudável, ele nutriu de uma forma efetiva, ele olhou nos olhos, colocou, amamentou essa criança, né? Não só a nível físico, né, do leite, mas a nível emocional. Eu estava em paz, ou seja, eu estava com a ocitocina alta, eu estava com a serotonina alta no campo da experiência do meu biológico e do meu emocional. Se isso não aconteceu por qualquer motivo, porque você chegou assim e disse assim, caramba, fiquei grávida, eu não queria ficar grávida agora, caramba, mais um filho desse homem, caramba, mais um filho para criar, caramba, você chegou numa hora totalmente que eu estava em ascensão profissional, estava pensando em estudar, estava pensando em mudar de cidade e você chegou. E esses movimentos vão fazendo com que a criança, inconscientemente, ela sinta aquele processo que é a emoção da mamãe, né? Porque ela está no núcleo da mamãe de 0 a 7 anos e ela tem essa função de nutrir, né? Mas, infelizmente, dentro da natureza humana, não é possível ser perfeita. Isso traz... O que pode acontecer com esse adulto que não teve isso, né? Que não teve essa nutrição? Olha só, se a gente passa por um aspecto de não reconhecimento da nutrição da mãe dentro do campo da vida, isso vai gerar muitas dinâmicas lá na frente. Então, a gente correlaciona, por exemplo, o sucesso nas relações afetivas com a ausência da nutrição da mãe. A gente correlaciona a dificuldade em lidar com dinheiro, especificamente, com a relação com as emoções com a mãe. A gente está falando do sucesso do trabalho, por exemplo, também na relação com as emoções da mãe. Então, muitas vezes, a gente correlaciona algo que faltou
nesse campo de experiência com o princípio daquilo que é a vida prática lá fora. E às vezes é difícil de compreender isso porque as pessoas a gente pergunta para as pessoas assim, você tem um bom relacionamento com a sua mãe? A pessoa vai dizer, tenho. A minha mãe é minha amiga. Então, quer dizer, é amiga como? Se a sua mãe é sua mãe. Amiga é lá fora, é outra história. Vai buscar uma amiga lá fora. Entendi. Então, tem muita distorção. Tem muita nisso, distorção né? E isso gera um nível de confusão. Porque quando você diz assim, eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe, você vai dizer, geralmente, não tenho um bom relacionamento com meu pai. E se você não tem um bom relacionamento com seu pai, você também não tem um bom relacionamento com sua mãe como você achava. Porque pai e mãe deve ter um princípio de olharmos e dizer, tem o mesmo valor. A gente está falando do aspecto biológico, né? Vou ter que te dar uma cortada, porque então tá acabando. Eu quero saber a solução para tudo isso. Tá acabando o quê? O nosso tempo? Tá acabando. Temos mais 1 minuto, 2. Caramba! Então, olha só. Como é que resolve tudo isso, então? Então, existem processos de autodesenvolvimento pessoal que vão trazer a consciência necessária para que você possa encontrar o seu lugar. Quando a gente fala de constelação familiar, a palavra Family Aufstellung é uma palavra que significa posicionamento, postura sistêmica, postura familiar diante do meu lugar. Qual é o meu lugar diante desse processo? Geralmente estamos fora do lugar. E quando a gente começa a passar por processos de autodesenvolvimento pessoal, a gente vai tomando consciência de que muita coisa que faltou, essa criança, que é o número 3, que a gente acabou... A gente vai ter que marcar um próximo programa. Ela simplesmente começa a compreender, porque existe uma criança que grita dentro de cada um de nós, esperando um milagre de um pai e uma mãe que sejam diferentes, E quando a gente olha para esse milagre aguardando essa possibilidade, a gente não cresce. A gente vai se tornar adultos como uma criança que grita o tempo inteiro dentro das relações. Então, basicamente, a gente precisa passar por processos profundos de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, para que haja uma mudança de olhar, de sentimento, de pensamento. Maravilhoso. É muita coisa, né? Mas o autoconhecimento é a solução, gente. Constelação, olhar para dentro, aceitar tudo isso, psicoterapia. Terapias Luciano, diversas. fala o seu Instagram, teu telefone, passa teus contatos. @Instituto Luciano Alves. Você vai lá no Instagram e fala @Instituto Luciano Alves e deixa a sua mensagem lá. Tem muito conteúdo na página. Tem muita informação mesmo. Tem muita informação. E é isso. E o meu Instagram é carolgraber.numerologia. Lá você também vai ter bastante acesso a conteúdo de autoconhecimento. Como que você faz isso? Se você tem no seu mapa o pai e a sua mãe, para que você se direcione e descubra também o seu propósito. Inclusive, eu quero marcar meu mapa numerológico com você, tá? Depois que eu abrir, eu preciso te falar mesmo. Tem muita coisa aqui. Eu quero saber tudo. Gratidão, Luciano. Gratidão, prazer Carol. Espero poder vamos marcar muitos outros. Vamos marcar, com certeza.